Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz. Vocês estão bem? Amém? Graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou estar lendo rapidamente, os irmãos já podem se assentar. Pode se assentar, irmãos? Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui e ministrar a palavra do Senhor. Como a Josi falou, está frio, né, Josi? Mas o nosso coração, ele está aquecido pela presença de Deus. E é muito bom estar na casa do Senhor. Eu não sei você, mas eu, quando estou na casa do Senhor, eu me sinto revigorada, eu me sinto fortalecida. Quando um louvor é entoado, quando uma palavra é ministrada, é muito bom estarmos na casa do Senhor. Irmãos, eu vou estar lendo no livro de Josué. Os irmãos abrem comigo, livro de Josué, capítulo de número 1. Eu vou estar lendo alguns versículos, mas o que eu vou ler agora, depois, conforme eu for falando, pode ser que eu cite alguns outros versículos aqui, mas eu vou estar lendo Josué, capítulo de número 1, apenas o versículo de número 5. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 5. Todos encontraram? Amém? Diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Vou repetir: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém? Irmãos, a palavra que Deus falou com o meu coração nesse dia é acerca de posicionamento, né? Eu estava folheando a Bíblia, buscando, orando a Deus acerca dessa palavra, porque Deus falara sobre o posicionamento, Sabrina, só que eu ainda não sabia a palavra, a ministração, né? E fiquei nervosa lá em casa. Aí o Du, para me ajudar, falou: mas mensagem tem que preparar antes. Aí eu falei: pronto. Aí eu mandei mensagem para o pastor me socorrer, mas o pastor falou que nem ia me socorrer não, que ele só podia orar por mim, que era para mim chorar aos pés do Senhor, que ele ia falar comigo. E aí eu fui, irmãos. Cheguei aqui na igreja, eu estava aqui orando e falando com Deus. Deus me ajuda. E Deus me deu essa palavra acerca de Josué. E eu fiquei pensando: Deus, mas o que essa palavra tem a ver com o que eu quero falar sobre posicionamento? Só que Josué aqui, ele vai nos ensinar algo, né? E eu vou falar um pouco aquilo que Deus falou no meu coração. Aqui no texto que nós acabamos de ler, Josué, versículo de número 5, onde Deus fala com ele acerca dele. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca abandonarei. Aqui, a palavra de Deus diz, porque Josué, ele é colocado no lugar de Moisés quando Moisés morre. Nós sabemos que Moisés, ele está conduzindo o povo, né, para atravessar o Mar Vermelho, né? Só que aí, o que acontece? Nesse caminho todo, muitas coisas aconteceram, só que aí Moisés morre. Quando Moisés morre, Josué, ele sabia que ele seria colocado no lugar de Moisés. Só que aí esse dia chega, e quando esse dia chegou, eu trazendo para os dias de hoje, né? Deus, ele coloca Josué nessa posição de condução, para conduzir aquele povo. Eu, irmãos, trazendo para o dia de hoje, comigo. Entra comigo na mensagem. Quando Deus, ele coloca Josué nessa posição, eu acredito que Josué deve ter se pensado: e agora? Como que eu vou fazer? Deus, como vai ser? O que eu vou fazer agora? Só que aí Deus vem e fala com ele. E diz assim, ó: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés agora está morto,
Você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde você colocar os seus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande. Aí entra nessa parte que eu li. Aí depois diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Aí está escrito assim: tenha cuidado de obedecer. Amém? Aí, trazendo para os dias de hoje, Deus falar ao meu coração acerca disso. Todos nós temos um lugar diante do Senhor aqui na igreja. Todos nós temos um lugar diante ao Senhor através dos propósitos que Ele tem para mim e para a sua vida. Então, eu acredito que eu tenho um lugar de posição e acredito que vocês também têm um lugar de posição na presença de Deus. Só que a palavra de Deus, ela também diz que não é só sobre mim e sobre você. É sobre o que Ele pode fazer através de mim e através de você. Aí eu entendo que quando Deus, Ele coloca Josué aqui, nesse lugar de posição, Ele sabia que seriam dias difíceis. Ele sabia que seriam dias de luta, mas Ele só diz: tem de bom ânimo, ser forte e corajoso. É muito bonito o versículo lá do final: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Mas Esther, e quando os dias difíceis vêm? E quando as lutas batem na porta? E quando a perca vem? E quando as dúvidas vêm? Quando a aflição vem? Quando a ofensa faz com que o meu coração se distancie daquilo que Deus colocar nas minhas mãos? São dias difíceis, irmãos. Quem falou que seria fácil? Só que Deus, Ele é tão bom que Ele não nos engana acerca disso, Robinho. Ele sempre nos alerta acerca disso, mas Ele quer que nós confiamos nele. Só que aqui, irmãos, Deus falava no meu coração acerca de posicionamento. E falar assim comigo: não saia do lugar aonde eu te coloquei. E quando Deus fala isso para mim, e quando Deus fala isso para você, Ele quer que você tenha obediência. Por quê? Porque quando Deus te coloca num lugar de posição, é porque Ele sabe que através de você coisas vão acontecer. Só que no meio do caminho, irmão, nós passamos por lutas, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos dedos que nos apontam, nós enfrentamos calúnia, nós enfrentamos fofoca. Irmãos, não é fácil. Só que Deus, Ele te quer num lugar de posição, porque Ele sabe que através de você, como será através de você, você pode ajudar vidas. Nós estamos ali na casa de paz e eu falei com o Senhor, Deus, nós estamos ali fazendo aquele trabalho de casa de paz e eu falei assim: não vai acontecer mais nada? As pessoas não vão para a igreja, pastor? Eles não vão vir? Só que aí Deus falava no meu coração: você lança a semente, eu que dou o crescimento. Então a nossa parte é falar do amor de Deus. Só que, irmãos, Tiago ministrou aqui no domingo e ele falou que é muito fácil nós termos cristãos aqui dentro, né, Robinho? É verdade. Nós estamos aqui com pessoas que conhecem a nossa vida um pouco, mas não sabem a intimidade, não sabem a forma que nós somos dentro da nossa casa, no nosso quarto de intimidade. E quando Deus, Ele te coloca no lugar de posição, irmãos, Ele sabe da sua capacidade como cristão. E eu quero dizer para você que todos nós, no lugar de posição, nós temos uma identidade em Cristo. Eu e você temos uma identidade em Cristo. Fomos chamados por Ele, somos amados por Ele. Só que essa identidade, como a palavra de Deus diz, nós somos forjados, o nosso caráter ele é forjado. Nós somos tratados aqui dentro. Só que nós também sabemos que existe o inimigo. E o inimigo, o que ele quer fazer? O que ele tem implantado nas igrejas no dia de hoje, Robinho? Ele tem... A gente via acontecer muitas coisas assim. Antigamente, a gente ouvia as pessoas antigas, José, falava assim: se você não usar certa roupa, se você não colocar essa saia, você está em pecado. Porque na igreja você tem que ter o cabelo grande.
doutrinas que muitas igrejas têm. A gente sabe que se você está numa igreja que tem esse tipo de doutrina, você deve seguir. Só que hoje sabe o que tem acontecido, irmãos? O inimigo ele tem conseguido implantar as coisas mundanas dentro dos corações das pessoas, e essas pessoas estão dentro das igrejas, elas não saem, elas estão em culto após culto, mas elas não têm o coração transformado, ela não tem uma identidade forjada. Por quê? Porque ela traz tudo aquilo para dentro dela e ela está dentro da igreja perdida. Está dentro da igreja sem saber a sua posição, sem saber a forma que Deus quer que ela haja e sem querer ser transformada por Deus. Só que o medo, ele nos paralisa, né? E quando nós somos chamados para fazer aquilo que nós achamos que nós não conseguimos, Robinho, a gente sente um pouco de medo. A gente fala, será que eu vou conseguir? E eu acredito que Josué aqui, ele sentiu isso também. E agora? Só que aí Deus vem e fala com ele, ser forte e corajoso. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu lhe darei. Então você conhece, você sabe que o Deus que você serve, Ele é um Deus que te permite passar por lutas, mas está com você em todo o tempo. E o Tiago falou algo aqui muito bonito e é verdade. Eu não gosto de seguir ninguém, não gosto, né, Du? Eu também não gosto. A gente foi viajar seguindo o irmão aí, pelo amor de Deus. Nós perdemos um monte de vezes, né, Nê? Você lembra daquela viagem? Não foi muito boa, né? Mas só que quando é com Deus, irmãos, Ele vai junto com a gente. Então é questão de obediência e questão de confiança. E agora voltando aqui um pouco, eu falei sobre identidade. E eu escrevi assim: sair da posição que Deus te colocou vai te fazer perder a sua identidade. Por quê? Porque todos nós estamos aqui na presença do Senhor, posicionados em algo a qual Ele quer. Eu estou na posição do Senhor, e você? Você sabe qual que é a sua posição diante dEle? Você sabe qual a sua identidade perante o Senhor? Ou você está perdido? Ou você vem culto após culto e você não consegue ouvir a voz de Deus? E você sai dessa porta para fora e pensa assim: eu estou da mesma forma que eu entrei. Sabe o que é isso, irmãos? É o inimigo das nossas almas, que tem lutado e tem criado estratégias para nos fazer perder o foco, porque ele sabe que o nosso lugar de posição dará muitos frutos. Então, irmãos, eu quero abrir um parênteses nessa mensagem e dizer para você que Deus, Ele quer forjar você. Deus, Ele quer te colocar no seu lugar de posição. E se você saiu, se prepare, porque Deus vai agir de uma forma na sua vida tal que vai te colocar de novo no seu lugar de posição. Mas eu quero que você, dentro do seu coração agora, peça para Deus, para Ele te direcionar. Peça para Ele entendimento, porque a palavra de Deus nos ensina e nos ensina muito. Saul, irmãos, Deus determina um lugar para ele como rei. E pela desobediência, por ele sair da posição, ele se torna perseguidor. E nós aprendemos também com Judas, que Deus coloca ele no lugar de posição como discípulo. E a sua desobediência, saindo da posição, ele se torna um traidor. Nós aprendemos ainda mais com Sansão. A palavra de Deus diz que Deus coloca ele como um imbatível, como um forte, mas pela desobediência e por sair da posição, ele se torna um perdedor. E não queira, irmãos, não queira sair, não queira se sentir um fracassado, porque é muito ruim, irmãos, quando nós temos essa sensação. Vocês gostam de perder? Ninguém gosta de perder. Então nós fomos chamados por filhos amados do Senhor, geração eleita. Você reconhece que através de você pessoas podem se achegar à presença do Senhor? Você reconhece que aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o seu ministério pode alcançar a sua família? Basta nos colocarmos no lugar de posição a qual Ele nos colocou. E eu não estou falando para você que este lugar é um lugar confortável, não é. Não é um lugar confortável. Este lugar exige renúncias. Este lugar exige sacrifício. E quando eu falo de posição, Lani, eu falo de me posicionar quando meu filho está enfermo. Eu me posiciono e oro e falo: Deus, dá saúde. Eu me posiciono, irmão, quando eu saio da minha casa num dia de frio e falo: eu vou lá adorar o Senhor.
Eu me posiciono quando as pessoas se levantam contra a minha vida, eu oro por elas. Eu me posiciono quando eu não fiz nada para aquela pessoa, mas eu vou até ela e peço perdão. Eu me posiciono, irmãos, quando o meu casamento está indo por água abaixo e eu consigo dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, me ajuda. Eu me posiciono quando Deus usa palavras de correção para a minha vida e eu levo isso para a minha vida e penso assim: eu preciso melhorar. Eu me posiciono, irmãos, quando tudo à minha volta está dizendo que não. Mas eu penso comigo: Deus é minha força. Deus é minha fortaleza. Nós podemos todas as coisas nesse Deus que nos fortalece. Agora, neste lugar de posição, a qual não é um lugar confortável, Deus, Ele diz para você: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Que palavra abençoada, irmãos. Porém, lugar de posição, viver os propósitos do Senhor, existe processo. E esse processo, irmão, é difícil. Não é fácil, irmão, renunciar a certas coisas. Não é fácil, irmãos, viver o evangelho genuíno da parte do Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus, quando fala de nunca te abandonar, é que Ele segura nas suas mãos e não solta. Eu não te largo, eu não te troco. E a única pessoa que faz isso, irmãos, é Deus. Porque eu posso soltar da mão do pastor, eu posso abandonar a Josi, eu posso falar para ela assim: estou com você até o fim, te abandonar. Mas Deus não. Quando Ele fala: eu estou contigo, é porque Ele está com você. E a palavra dEle é boca dEle para as nossas vidas. E nós precisamos ler, aprender, sermos forjados e transformados por essa palavra. Porque senão, irmão, estar aqui e não viver aquilo ao qual Ele quer que nós vivemos é estar à toa, como o Tiago falou. De que adianta nós estarmos aqui e ser somente aqui dentro, e lá fora nós perdemos aquilo ao qual Deus nos deu? Então entenda nessa noite a palavra de Deus para você. Se posicione, se coloque de pé diante das dificuldades, diante daquilo ao qual você tem enfrentado. Se coloque de pé, se posicione para obedecer a palavra de Deus. Se coloque de pé e se posicione diante do inimigo, a qual tem se levantado para tentar te derrubar. Mas maior é o Senhor que está conosco. E descubra, se você ainda não sabe, ore e busque a sua identidade em Cristo. Todos nós fomos chamados por Ele. Todos nós temos um lugar de posicionamento na presença dEle. Não seja covarde, seja forte e corajoso. Esther, mas eu estou fraca. Mas Ele disse: ser forte e corajoso. Esther, mas eu estou desanimada. Ele disse: ser forte e corajoso. Ele não está perguntando se você está assim ou assado. A palavra dEle é ser forte e corajoso. Aleluia. Se coloque de pé nessa noite.